escutar a respiração de alguns deles. No entanto, todos caminhavam tranquilos, sem o menor susto ou o menor interesse pelo ambiente em volta. No grande salão que encontraram após as galerias, um lago de águas borbulhantes, muito quentes, apareceu em frente. Atravessaram de pedra em pedra, imersos no vapor que exalava da fervura. Suas roupas protegiam-nos de todas as variações, não se molhavam e ninguém dava sinais de cansaço, susto ou desequilíbrio. Os que estavam com a respiração ofegante, concentraram-se e reequilibraram-na. Entraram na última galeria, que tinha degraus escavados na rocha como uma escada em caracol, que descia a perder de vista, em direção a um mundo sem fim. Uma última etapa, outro salão cheio de estalactites e estalagmites em um longo corredor menos sombrio e mais largo apareceu. Aproximava-se a saída do lado de lá. Demoraram a atravessar pelo interior e só muito tempo depois saíram do outro lado, para enfrentar a garoa fina e fria do exterior. Não havia sol nem claridade, fazia um frio de cortar, só escuridão, piados de aves noturnas e a sensação da existência de répteis que não os tocavam embora passassem por perto. À frente, longa trilha de pedras e areia. Se eram vultos humanos ou animais que se esgueiravam, ninguém se preocupava em olhar ou conferir. Todos sabiam exatamente o que faziam, aonde iam e o que fariam. Começavam a sentir ligeiro cansaço, pois o ar ficava cada vez mais pesado, seco e gélido. A sensação de aperto, como se carregassem um pesado fardo, estava com todos. Mas ninguém falava, parava ou fazia qualquer sinal. Apenas andavam, os batedores mantendo uma certa distância de Francisco, que puxava a fila. O mal-estar que sentiam já era previsto, pois acometia a todos os que se aventuravam naquelas regiões. O local escuro dava ideia de vazio. De vez em quando, pequena cratera se abria no chão e uma língua de fogo varria o ar, lambendo as rochas, gerando sombras imensas dos passantes. A certa altura, Francisco parou, pois os batedores haviam sinalizado adiante. É aqui a primeira parada. Preparem-se. Colocados os fardos no chão, todos se dispersaram, procurando com lanternas, parecendo saber muito bem o que e onde procurar. Até que Daniel fez um sinal, mostrando algo. Acorreram. Uma padiola foi estendida e um senhor idoso, de longas barbas brancas, desmaiado, foi resgatado de dentro de imenso buraco de onde, em tempos sincopados, chamas ardentes brotavam do interior, como bolas de fogo atiradas ao ar. Sem uma palavra de susto, medo, pena do homem ou pavor diante de sua situação terrível, queimaduras e bolhas por todo o corpo traço, a expedição continuou, desfalcada de 2 enfermeiros, que, visto a gravidade do doente, voltaram pelo mesmo caminho, levando-o na padiola, tudo tranquilamente como se previamente combinado. Seguiram novamente em fila indiana, sempre com Francisco seguido por Clara. A escuridão já não era tão intensa e as possantes lanternas foram desligadas. A expedição continuava por um caminho mais largo e com mato alto em volta. Mesmo assim, não seria fácil dizer se era dia ou noite, madrugada ou tarde chuvosa. Uma nuvem cinza impedia a visão do céu e de possíveis estrelas, sol ou lua. O ar parado e viciado, o mato rígido e ressecado, em alguns locais com pouco ou nenhuma folha verde, de um verde morto. Quem ficasse ali perderia fatalmente a noção de tempo. Ou enlouqueceria. No meio do caminho, um grupo de pessoas estranhas, umas muito altas e outras muito baixas, todas portando roupas multicoloridas e exóticas, apareceu à frente, fechando a passagem. Diante dos olhares firmes dos batedores o confuso grupo abriu-se para dar passagem ao outro, o de branco. Uns riam, outros olhavam sérios e um alto e tremendamente parecido com uma raposa, mais atrevido, perguntou se procuravam alguém. Nenhuma resposta. A branca fila indiana passou calada. Nos lábios de Francisco, um sorriso, o olhar firme e fixo em todos que lhe abriam caminho. Respiravam arfando, quando pararam no alto de um rochedo. Olharam para baixo, mirando o fundo com as lanternas. Foi ver, com sua visão de águia, quem o viu primeiro,
Dois homens assustados, feridos e sujos, de cócoras num vão de rocha, tinham as cabeças entre as mãos e pareciam chorar. Constataram que seria impossível descer para ajudá-los, pois gastaria muita energia. A ordem era não passar do limite pré-determinado por engenharia de apoio, que traçava as rotas previamente e marcava os possíveis obstáculos que poderiam oferecer maior dificuldade ou risco de perda de recursos mentais. Descer mais do que já haviam descido oferecia perigo. Cada expedição de resgate tinha um limite de profundidade e ninguém o quebrava. Imediatamente, Felipe começou a desenrolar as redes, que foram atiradas como escadas. Os dois homens teriam que subir. Daniel, de posse de um megafone, gritou que subissem e se segurassem bem. Os dois, apalemados, olhando para cima, não sabiam se subiam ou se ficavam onde estavam, pois a visibilidade não era boa e a certeza de estarem sendo salvos não ocupava suas mentes. E foi aí que aconteceu. De todos os lados, apareceram pessoas, como tribos perdidas, maltrapilhas, sujas e animalizadas, vestindo tangas e usando nas cabeças adereços que lembravam cocares, avançando para as redes, brandindo cajados e gritando frases e palavras ininteligíveis. Augusto só teve tempo de puxar pela camisa o palermado Pedro, e correr em direção à rede próxima. Os dois começaram a subida, sentindo que mãos lhes puxavam os calcanhares e escorregavam, não conseguindo se segurar neles ou nas improvisadas escadas. Uma pedra voou das mãos de alguém e atingiu Augusto no ombro esquerdo, causando dor e dormência no braço. Mesmo assim, ele segurava firme a rede com uma das mãos e com a outra ajudava Pedro a se sustentar, numa escalada difícil, onde os pés ajudavam as mãos, pois, para cada avanço, ele tinha que enrolar a perna na corda para se firmar, poder soltar uma das mãos e puxar o companheiro. A subida não estava fácil. O óleo das rochas se transferia às cordas, tornando-as escorregadias, as mãos sangravam, o corpo escorregava, os pés lutavam para se firmar. Embaixo, uns atacavam os outros, tentando subir também, como que pensando que o vizinho de tentativa era o responsável pela impossibilidade de escalar o escorregadio piso de pedra. Pedro parecia não estar bem, ensaiando um desmaio. Augusto falava firme com ele, mandando que segurasse, pois, se caísse, era certo que não haveria volta. Poderia ser massacrado pela turba de baixo. Foi quando uma mão forte e firme, mas tão machucada quanto a de Augusto, ajudou a parar Pedro pelo outro lado. Era um homem na mesma situação e com a mesma determinação que os dois. Os três galgavam com dificuldade, Pedro no meio, escorregando e chorando de desespero. O topo ficava cada vez mais perto e já dava para distinguir os vultos que os estimulavam a subir. Sentir o final da subida e as mãos firmes dos batedores puxando-os foi o paraíso. Os três, exaustos, caíram no chão, olhando para os tranquilos salvadores. Francisco providenciava algo numa moringa e os outros amparavam as cabeças dos recém-chegados, dando-lhes a água da bilha, que parecia conter algum remédio, pois o cansaço passou de imediato. Augusto e o desconhecido puseram-se de pé. Pedro foi colocado numa padiola e dois enfermeiros o acomodaram o melhor que puderam. Parecia desmaiado. Clara cobriu-o com uma manta, mandou que ele descansasse e todos ficassem calmos. Augusto olhou para baixo, aonde ecos de impropérios iam se esvaindo no ar, voltando a reinar o silêncio. Instintivamente, começou a ajudar a recolher a rede, ajudado pelo outro, de quem nem sequer o nome sabia. Recolhido o material, Francisco se dirigiu aos recém-chegados. Não se preocupem, vocês estão bem e a salvo. Terão a explicação de tudo mais tarde. Agora, urge voltar, sair deste local. Vamos, meus filhos. Nova fila indiana se formou, desta vez com os sobreviventes logo atrás de Francisco. Clara postou-se bem atrás da padiola. Daniel novamente na retaguarda, protegendo os amigos. Receberam a ordem de manter silêncio. Perplexos, eles obedeceram. Cada um recebeu uma lanterna e, instintivamente,
Os dois pediram mochilas para carregar e aliviar os outros. E, voltando nos próprios passos, a caravana seguiu, entrando de novo na escuridão, acendendo as lanternas, em direção à caverna, onde a subida pelas galerias sombrias seria, com certeza, mais longa e exaustiva que a descida. O hospital. Augusto respirou aliviado, depois de passar a noite na caverna, superando obstáculos e fazendo intervalos para descansar. Por 2 vezes pararam, com a volta se tornando cada vez mais difícil, já cansados. Quando ficavam exaustos e sem fôlego, Francisco ordenava um círculo, mandava que se dessem as mãos, fechassem os olhos e respirassem fundo. Mantinha-se um bom tempo como que hibernando e, quando recebiam ordem para abrir os olhos, sentiam-se refeitos. Só no final da travessia aconteceu um obstáculo intransponível. O lago de águas quentes encheu a galeria e eles tiveram que aguardar a descida das águas. Durante toda a noite esperaram. De madrugada o líquido fervilhante sumiu como por encanto em alguma fenda das rochas e as pedras apareceram para que eles pudessem passar. Tudo superado, eles conseguiram sair ao ar livre. A caravana, no mais perfeito silêncio e na maior ordem, entrou em terreno livre, gramado, parecendo aproximar-se de local habitado. Amanhecia, sol morno e céu azul. Mas, na cabeça do andarilho socorrido a pergunta persistia: onde estavam? Quanto ao terceiro companheiro, que caminhava firme e alegre logo atrás de Clara, ninguém duvidava, estava calado, mas bem e, embora parecesse partilhar os pensamentos com Augusto, aparentava não se incomodar muito com isso. Familiarizara-se com Clara, ajudava carregando mochila e equipamentos, para que aquela moça bonita de idade indefinida tivesse mais liberdade de movimentos para abrir a manta e verificar, de vez em quando, como estava Pedro. Ele mesmo cuidava de olhar se o paciente adormecido ainda respirava. Enfim, comportava-se na maior naturalidade, prestando atenção ao redor e refletindo no rosto a impressão que sentia quando as paisagens variavam. Obedientes às instruções, não faziam perguntas. Apenas caminhavam e ajudavam a carregar os fardos. De vez em quando, Francisco olhava para trás e seu olhar cruzava com os dos recém-chegados. Um sorriso enigmático e bondoso aparecia mais no olhar que nos lábios do chefe da expedição. Entraram por uma porta linda, toda coberta de eira e invisível à distância, encrustada numa rocha sem fim. Um grande e movimentado pátio apareceu. Pararam diante de imenso prédio, que parecia ser um hospital localizado em algum bairro de cidade grande, pois, embora cercado de verde em região rural, ambulâncias e outros carros de marcas estrangeiras, eles nunca tinham visto iguais. Entravam e saíam, velozes, de um largo portão lateral. O entre-sai de enfermeiros e médicos era intenso, todos vestidos de impecável branco. Outras expedições chegavam e algumas partiam, quase todas a pé. Aquele era um local amigável. Nenhum rosto conhecido. Augusto começou a ficar intrigado. Pedro dormia profundamente na maca. Clara avisou que ia levá-lo para o quarto e que depois poderiam visitá-lo. Seguiu acompanhando o doente, levado por 2 novos enfermeiros que vieram buscá-lo. Dispersaram-se todos para seus afazeres. Francisco chamou Augusto e o outro, pelo nome. Augusto e André, venham comigo. Poderão descansar e depois conversaremos. Não temam. Estão em local seguro. Acabaram-se as suas aflições. Parece-me um hospital imenso, arriscou Augusto. Acertou. É o melhor lugar para o que vocês dois precisam, um grande descanso, nada mais. Felizmente, não estão machucados ou doentes, apenas cansados. E assustados, completou Francisco com um grande sorriso. De fato, murmurou André, gostaríamos de saber onde estamos. Que lugar é este? Meu Deus! Onde estamos? E nossas famílias? O que fazemos aqui se não estamos doentes? O que está acontecendo conosco? Quem são vocês? Haviam chegado a uma ala de quartos. Francisco indicou um a cada um e respondeu. Tudo na hora certa. Estão exaustos. Por ora,
descanso e relaxamento, um bom sono. Depois, uma longa conversa comigo. Voltarei logo. Descansem bastante, meus filhos. Já dentro do quarto, Augusto correu para a janela, abrindo-a de par em par. Ficou espantado com o tamanho, a beleza e a calma do que viu. Prédios perdendo-se de vista, todos brancos. Entre eles, jardins, gente de branco andando para todos os lados, ambulâncias, atividade de uma colmeia de abelhas diligentes. Teve certeza que aquilo era um complexo hospitalar maior que todos que já tiveram oportunidade de conhecer. Num dos jardins, logo abaixo de sua janela, pessoas passeavam, em grupos, conversando calmamente. Uns se amparavam em muletas, outros em enfermeiros. Já outros andavam devagar, como se tivessem saído de uma cirurgia e estivessem em plena convalescença. Havia tranquilidade em todos os rostos e grupinhos se formavam, assentados em bancos ou na grama, à sombra de imensas árvores hospitaleiras. Logo adiante, um colossal repuxo jorrava água para cima, atirando-a nas alturas, bem alto mesmo, e soltando-a no ar em cascatas lindas. Pessoas paravam para olhar e molhar as mãos, encantadas. Havia muitas flores, de todos os tamanhos e cores. Algumas formavam lindas trepadeiras, subindo pelas árvores e se atirando em outras, formando balouçantes alças floridas e multicoloridas. Este sim era um hospital digno de se ver, de se considerar como tal. Convidava ao repouso, ao relaxamento, à convalescência e à cura completa, pensou o novo internado embevecido. Duas simpáticas velhinhas, de braços dados, passaram logo abaixo de sua janela e acenaram para ele, sorridentes. Retribuiu sorrindo. Notou que era a primeira vez que sorria. Sentia-se muito bem. Respirou fundo e mergulhou o olhar na distância. Muito longe, a perder-se de vista, havia silhuetas de mais prédios. Calculou que deveria haver uma cidade, bastante longe do hospital para garantir a tranquilidade e a qualidade do tratamento dos doentes. Nunca havia visto uma casa de saúde tão cercada de jardins. Parecia um bosque, um oásis de paz. Local ideal. Pena que não ficaria ali por muito tempo, pois, a julgar pelo que dissera o chefe da expedição, não estava doente nem muito machucado. Um bom banho, um sono reparador e uma excelente refeição resolveriam seu problema. Depois, localizar-se, telefonar para casa, contar a sua aventura, saber ao certo o que houve, se Esther estava bem, notícias do cunhado operado. Enfim, voltar ao normal. Não aguentava mais tanta emoção. Teve medo de ter um choque nervoso, por causa do que havia passado nos dias anteriores. Resolveu, procuraria um psiquiatra, talvez naquele hospital mesmo. Precisava se cuidar e acreditava que, depois de tudo, teria uma crise, não sabia bem de quê. Talvez de estresse no último ponto. Afinal, os últimos dias, ou as últimas horas, tinham sido terríveis e completamente fora dos parâmetros normais de sequestro, rapto ou coisa que o valha. Jamais esqueceria o local por onde andou, o medo, o desespero, o cansaço e o susto. A falta de norte. E o horror de não saber o que havia acontecido. Que loucura! Caiu pesadamente sobre a convidativa cama, larga, alvimacia. Antes de tudo, um sono. Estava exausto. De repente, desabava. Sim, talvez fosse o resultado de tantas aventuras inexplicáveis. Quando acordou, ainda sonolento, não sabia dizer com certeza quanto tempo, dias ou horas dormiu. Mas aquele, sim, era um hospital modelo. Pois não é que estava acordando limpo, arrumado, debaixo das colchas, sentindo-se alimentado e descansado. Incrível. Por certo desmaiara de cansaço, pois nem sentira quando os enfermeiros o arrumaram, lavaram, fizeram a barba, olhe só, a barba também, e trocaram sua roupa. Espreguiçou gostosamente e notou que havia um curativo na testa e outro na nuca. Mas não doíam. E, se não doíam, resolveu que esqueceria deles. Estava bom demais para pensar em machucados e curativos. De lá de fora chegava a seus ouvidos o burburinho distante de enfermeiros, médicos,
ambulâncias. Sentia mais do que ouvia. Já as conversas dos doentes no jardim, debaixo de sua janela, eram mais próximas e quase audíveis. Concluiu que seu quarto deveria estar localizado no primeiro andar ou no térreo. Notou que não sentia dor, não sentia fome, não sentia incômodo algum. Sentia paz e um maravilhoso bem-estar. E o perfume das flores chegava às suas narinas como uma onda etérea. Pensou no vizinho. Como estaria o tal André que o ajudara no último momento, no salvamento de Pedro? E Pedro? Será que se sentia tão bem quanto ele? Onde estaria o chefe da expedição, tão simpático e de sorriso misterioso? Bom sujeito aquele. E, curioso, quem teria avisado ao hospital que havia 3 necessitados de socorro? Que loucos eram aqueles que avançaram nas redes? Tribo de índios? Gozado, eles lembravam índios, mas não eram índios, tinha certeza. Já vivera entre os índios durante muito tempo, conhecia-os bem. O que ou quem eram os estranhos seres de sexo indefinido que tentaram escalar com eles e não conseguiram? Decididamente, tinha muitas perguntas. Mas, antes de tudo, telefonar para Esther era imprescindível. Assentou-se na cama, pensando que a cabeça ia rodar. Mas ela não rodou. Ao contrário. Uma forte vontade de sair, conversar, olhar pela janela, se localizar, apossou-se de Augusto. Além do mais, as únicas pessoas que conhecia eram Pedro e André. Urgia encontrá-los, saber as impressões deles, se já haviam obtido alguma explicação. Uma enfermeira entrou, sorridente. Querendo levantar-se. Já? Estou me sentindo muito bem. Onde estão meus amigos? E o chefe da expedição? Que lugar é este? Há quanto tempo duro? Que dia é hoje? Alguém pode me explicar o que está acontecendo comigo? Ela desatou em gostosa risada e completou. Bom dia. Calma. Não é o fim do mundo e não estamos em guerra, posso lhe garantir. Seus amigos estão em quartos exatamente iguais ao seu. Pedro ainda está um pouco tonto, mas ficará bem. Quanto a André, acabei de vê-lo. Ele fez as mesmas perguntas, perguntou por você. Está no quarto ao lado e poderão se visitar quando quiserem. Francisco, o chefe da expedição como você diz, virá vê-lo hoje ainda. E você dormiu uma semana. Mais alguma pergunta? Ele passou as mãos pela cabeça, desconcertado. Colocou as pernas para fora da cama alta, balançando-as. Alisou os cabelos com as mãos. Bom dia. Desculpe-me. Está tudo ótimo aqui. Nunca vi local tão bonito e nunca me senti tão bem. Mas, você compreende, não é? Como não estou doente e já me recuperei, preciso me localizar, tomar algumas providências. Já imaginou como deve estar a minha família? Pelo visto, estou sumido há tempos. Não sei quanto vaguei, pois os bandidos me deixaram num local ermo, estranho e desconhecido. Só aqui no hospital, estou há uma semana. Nossa! Devem estar desesperados me procurando. E preciso ver como foi a operação de Danilo. O médico nos disse que o estado dele era muito grave. Quando eu caí, estava justamente atravessando a rua em frente ao hospital. Oh, meu Deus! Calma. O mundo não vai acabar. Relaxe. Sua família já foi avisada. Só não puderam vir aqui. Este hospital tem um rígido regulamento e os doentes não podem ter acompanhantes, para que a recuperação seja perfeita, não aconteçam infecções e coisas assim. Todos compreenderam e não vieram visitar você. Mas posso transmitir a eles seus recados e desejos. Como notou, este é um sanatório modelo, com resultados satisfatórios, e, embora você não esteja passando mal, terá que seguir o regimento interno à risca, tudo bem. Não passou pela cabeça de Augusto perguntar como eles souberam de sua família. Nem se lembrou que foi encontrado sem documentos ou algo que o identificasse, portanto, como poderiam saber de seus familiares? A moça continuou sorridente. Quanto a Danilo, ele realmente passou mal, sofreu um choque durante a cirurgia e uma parada cardíaca muito demorada. Teve que ser imediatamente transferido de hospital, justamente para cá.
onde há mais recursos. Encontra-se neste momento no CTI, mas amanhã irá para o quarto. Quando então poderão se ver? Será ótimo para os dois. Augusto exultou. Até que enfim algo normal, uma conversa que ele entendia. Havia alguém mais, seu conhecido, que se encontrava em tratamento. Que ótimo! Felizmente, estava tudo se esclarecendo e acabando bem. A moça ajudou a levantar-se e a sentar-se numa cadeira perto da janela. Ficou surpreso com a agilidade com que andou, mas não disse nada. Atribuiu ao descanso físico prolongado. Agora, que está bem informado e mais tranquilo, sugiro que não faça excessos ou poderá realmente ficar doente, pois passou por muita emoção. Quanto ao psiquiatra, você já está sendo medicado. E Francisco, o homem que salvou você, virá vê-lo a qualquer momento. Está mais calmo agora. Claro. Este hospital é mesmo fantástico. Onde ele se situa? Fora da cidade? Como é que você soube que eu queria um psiquiatra? Nós aqui sempre sabemos de tudo que os doentes precisam. Não se preocupe, você não ficará estressado nem guardará recordações ruins da época em que o esteve perdido. Com o tempo, só terá boas lembranças e esquecerá as coisas ruins. Quanto ao local, sim, estamos no campo, numa região sem poluição e muito calma. O ar que você está respirando agora é puro, mais puro do que pode imaginar. Caso contrário, os tratamentos não seriam perfeitos. Doentes e convalescentes precisam de paz. Agora descanse. Espere com paciência, pois o médico responsável pelos que acordaram hoje deve estar chegando. Depois, poderá visitar seus amigos. André está ansioso para vê-lo. Ele também dormiu muito e está calmo. Já teve as mesmas informações e está decidido a descansar e colaborar. Não está ferido ou doente. Logo, estarão na ativa, garanto. Quanto a Pedro, talvez demore um pouquinho, mas não tem nada de grave. Apenas ficou em estado de choque durante muito tempo. Levou um grande susto, não foi? Pobre Pedro. Ele é muito impressionável. Ele quase morreu de medo, isto sim. Nossa! Como ficava de olhos arregalados olhando para mim, abobalhado. Coitado. Os dois riram e ela saiu, deixando-o respirando o ar puro da manhã, assentado perto da janela, observando o vai e vem de fora, a fonte de águas claras e borbulhantes, as flores e jardins, os doentes e convalescentes, sentindo-se em paz. O despertar de Danilo. E então? Vamos passar para o quarto. Chega de ficar deitado, isolado. Que tal acabar com esta preguiça brava e sair por aí dando bom dia à vida? Jaciara falava e ia tirando as últimas ataduras do peito de Danilo. Como é? Como é? Vamos levantar desta cama. Mexa-se, vamos. Um dia maravilhoso espera lá fora. O moço, abaixando o queixo com cuidado e olhando o peito, falou preocupado. Mas, e o pós-operatório? Já posso me mexer? É coração, válvula. E daí? Quer ficar morando no CT e aposta com você que nem cicatriz tem mais. Viu só que recuperação a sua? Eu não lhe disse que podia confiar na equipe do hospital? Engraçado, eu pensava que sair do CTI era uma operação delicada, com o doente inconsciente, sentindo-se mal, máscara de oxigênio no rosto, soro no braço e coisas assim. E é. Em certos casos. Muito poucos, felizmente. No entanto, posso atendê-lo. Se quiser, pode ficar de olhos bem fechados, gemendo e fingindo-se de tonto e eu vou empurrando a maca pelos corredores. Os dois riram e Jaciara explicou. Acontece que está no hospital onde técnicas novas e avançadas são usadas e quase todos os remédios empregados de maneira diferente da que conhece. Posso até dizer que nem os remédios que usamos são seus conhecidos. Temos tratamentos tão sofisticados que você não acreditaria. Basta dizer que usamos os elementos da natureza, água, ar, terra, minerais, tudo combinado sutilmente com energia pura. Nossos equipamentos são de primeira linha e os métodos de cura totalmente diversos dos convencionais. É?
medicina alternativa, homeopatia, terapia chinesa, massagens. Pode dar o nome que quiser. Mas não é bem isso. Sua operação foi realizada com técnica pioneira em cardiologia. Prova é que você já está bem. Prepare-se. Muitas surpresas o esperam ainda. Primeiro, na recuperação, não ficará recluso e nem fará exames constantemente. Muito menos usará medicação, parou com ela hoje. Aliás, duvido que você volte algum dia a um hospital. Logo, poderá andar, respirar ar puro nos jardins, conviver com os outros. E outras coisas mais. Muitas outras coisas mais, fique sabendo. Estou maravilhado. Marília está me esperando no quarto. Terá algumas decepções também, explicáveis, pequenas e sanáveis, por sinal. E não se preocupe com elas, são mínimas e suportáveis em vista das alegrias e do progresso que terá. Não poderá entrar em contato com família ou qualquer pessoa de fora. Sabe como é, não é? Você foi tratado por um método especial, como todos os enfermos daqui. Aliás, o hospital é especial. Nada pode comprometer sua recuperação, entendeu? Qualquer deslize poderá prejudicá-lo mais do que pode imaginar. E isto nós não queremos que aconteça, não é mesmo? Está bem, está bem. Estou conformado, impressionado com suas explicações e aberto a todas as recomendações, contanto que eu sare. Mas com uma saudade imensa da família. Leva outro bilhete para eles? Claro. E vamos logo, deixe de preguiça. Danilo passou para a cadeira de rodas com uma facilidade inacreditável para um recém-operado do coração. Não ficou tonto, nem indisposto. Decididamente, o tratamento era realmente maravilhoso. No entanto, abraçou o próprio peito, assustado, acreditando que todo cuidado é sempre pouco quando se trata de problema cardíaco. Será que se movimentara muito? E se a válvula saísse do lugar? De repente, incomodava o fato de ter um objeto estranho dentro do coração. E logo dentro do coração, onde qualquer problema poderia acarretar a morte. Respirou fundo, fechou os olhos. Teria que aprender a conviver com a ideia da válvula. Sabia que não seria fácil, mas, afinal, tudo estava dando certo. Cabia colaborar. A cadeira começou a rodar mansamente pelos corredores. E Danilo notar que aquele não era o hospital onde se internara. Olhou para Jaciara, confuso. Ela entendeu e foi logo explicando. Alberto contará os detalhes. Ele está esperando no quarto. Logo após a operação, você começou a passar mal de verdade. Ficou inconsciente algumas horas. Cláudio comunicou-se com Alberto e acharam melhor transferi-lo para cá, onde havia mais recursos. E por que não me contaram isto antes? Estou contando agora. E as coisas devem ser contadas nas horas certas, para que não provoquem reações desnecessárias ou desequilibrantes. Fique tranquilo, contaremos muitos detalhes mais, sorriu. Você ficará sabendo toda a história da sua doença e da sua recuperação. Feliz com isso. Ele pareceu emburrado como uma criança de pirraça. Abraçou-se mais ao próprio peito, falando baixinho. Por favor, ande bem devagar e não deixe que a cadeira balance muito. Está vendo? Eu sabia. Não era uma coisa tão simples assim. Pobre papai. Ele também devia saber e não podia demonstrar, para me dar coragem. Oh, meu Deus! Eu quase morri. Era perigosíssima a cirurgia. Será que, durante o tempo em que fiquei inconsciente, eu respirei direito? É um perigo faltar oxigenação no cérebro. Que horror! Que medo horrível eu sinto da morte. Você nem pode imaginar. E agora? Quais as minhas chances? Será que terei alguma recaída? Responda com sinceridade, por favor, terei ou não recaídas? Estou totalmente fora de perigo. Isto que eu tive repete. O meu coração está no lugar certo. Tem certeza? A moça não se aguentava mais de vontade de rir do medroso e chorão paciente. Calma lá. Que eu saiba, seu coração nunca saiu do lugar, está bem, inteiro, e não terá recaída,
A não ser que desobedeça às instruções do tratamento. Relaxe e solte logo estes braços. Olha, desculpe-me, mas está muito engraçado, é? É porque não é com você. Já encarou a morte alguma vez para saber? Oh, meu Deus do céu, lamuriava-se o apavorado doente, enquanto apertava o peito com as duas mãos, cada vez com mais força. Nem olhou mais para os largos e brancos corredores, cheios de plantas, agradáveis sofás e gente sorridente indo e vindo, alguns olhando curiosos para ele, todo abraçado e enrolado em si mesmo, encolhido. Nada ali se parecia com um hospital, mas ele não notou, os olhos apertados, fechados como se estivesse colados. De repente, Danilo pareceu se lembrar de algo. Deu um pulo, que fez a moça parar de rodar a cadeira e olhar assustada para ele. Tateou o pulso esquerdo, horrorizado. Procurou o pulso. Não o encontrou. Deu um grito desesperado. A enfermeira acionou os freios da cadeira, para que ela se mantivesse firme e não girasse. Passou à frente do paciente, segurando pelos ombros, assustada. O meu pulso. Ele parou. Não encontro. Estou morrendo. Meu peito está doendo, gritava o doente inconformado e em pânico. Calma. Não grite. Aquiete-se, senão você morre mesmo, falou com energia. Jaciara postou-se atrás dele e colocou as duas mãos acima das suas orelhas, bem nas têmporas. Apertou levemente sua cabeça e ficou imóvel durante alguns minutos. Depois, voltou à frente, segurou-o novamente pelos ombros e, falando com muita clareza, firme e pausadamente, explicou que o tratamento a que ele estava sendo submetido provocava esta sensação de ausência de pulso, o que não queria dizer que o pulso estava parado mesmo. Imprescindível era que, após uma cirurgia pesada como a que ele fez, o doente permanecesse calmo, em repouso e em paz com a mente, se não poderia ter um abalo e passar muito mal. Com carinho e firmeza, disse que ele não deveria ter medo, pois o pior já havia passado. Que ele confiasse em quem o tratava e tudo daria certo. Ela queria um crédito de confiança dele para o pessoal que o tratava. E assim se foram pelos corredores, Danilo ora acalmando-se um pouco, ora com os braços cruzados apertando o peito, parecendo um caramujo de tão enrolado em si mesmo. Jaciara calou-se e fez que não notou. Na porta do quarto esperava Alberto, que perguntou à enfermeira. O que está vendo com ele, todo encolhido, suado e de olhos fechados? Morto de medo, respondeu ela rindo. Está segurando o coração, com medo de que lhe saia pela boca, completou, acariciando ternamente os cabelos do doente, que revidou, abrindo os olhos. Muito engraçadinhos, vocês dois. Estou com medo mesmo, e daí? Aliás, morto de medo. E daí, completou Alberto, que está se comportando tolamente. Olhe só, no CTI, na primeira e mais difícil fase da recuperação, você estava leve, solto, feliz, conversando e brincando alegre. Agora, está parecendo um velho resmungão, encolhido dentro de um desconfortável ovo. Ora, vamos reagir, meu amigo. O perigo de morrer, que você teme, já passou, se aqui houve perigo e se aqui morte existe do modo como você pensa. Jaciara acariciou novamente os cabelos dourados de Danilo, dizendo que voltaria logo e o deixaria aos cuidados de Alberto. O médico fez umas recomendações à enfermeira e, calma e pacientemente, foi ajudar Danilo a sair da cadeira e se deitar na cama, pois ele se negou a ficar assentado na poltrona, mesmo com o outro dizendo que tudo estava bem e não precisava mais ficar deitado. Repetia sem cessar que sabia que não estava bem, que a válvula doía muito, repuxando o peito, que parecia ter febre, a boca estava seca e um grande enjoo se apossava dele. E, para completar, não encontrava o próprio pulso, sinal de alarme. Alberto acomodou e sentou-se nos pés da cama, perto do alarmado doente, agora lívido e respirando com dificuldade. Sabe que você é doente mais assustado que já vi? Portanto, vamos começar logo a tranquilizá-lo e esclarecer algumas dúvidas, senão,
Agora mesmo você vai começar a passar muito mal mesmo, de verdade. Primeira, tire logo as mãos do peito e pare de apertá-lo. E respire. Você não tem válvula nenhuma. Danilo arregalou os olhos. Alberto continuou. Não foi preciso colocá-la. Conseguimos recuperar a sua. E então, a válvula continua doendo. Desapontado, Danilo relaxou um pouco, permitindo que Alberto voltasse à carga total. Viu só o que uma mente descontrolada e desgovernada, sem freios, é capaz de fazer? Você já estava até sentindo dor na válvula. E sei que não mentiu. Sentia mesmo. Não é de hoje que se diz que a mente é a dona da casa. Se todos se conscientizassem disso e procurassem melhorar os pensamentos, os desejos e sonhos ocultos, o mundo mental ficaria bem mais limpo e muitas doenças nem sequer aconteceriam. Aliás, doença esperada e recomendada quase nunca, ou nunca, acontece. Já reparou nisso? Além do mais, as coisas que colocamos na cabeça e batemos e rebatemos dia e noite em cima delas, nem sempre são passíveis de acontecer ou, o que é pior, atraímos-las pelo pensamento firme nelas e aí a coisa fica séria. Homem, regula a tua mente, controla-a e a chave da felicidade já estará mais acessível. Envergonhado, o rapaz replicou. A dor não era na válvula. Era no coração. E por quê? Vocês o cortaram, ele está sensível, inchando. Quem cortou seu coração? Só se for alguma desilusão amorosa, porque bisturi mesmo. Não. Não. É? É. Alberto ria mais não poder da situação do outro. Cortar o coração, ficar com ele inchado, dolorido, que loucura pôs na cabeça. Não à toa que estava todo encolhido, bobo e medroso. Dá para assustar mesmo. Saiba que aqui no hospital, e em lugar nenhum que eu saiba, onde se pratica a mesma medicina que praticamos em nossa rede de casas de saúde, a necessidade de cortar o coração em pedaços e pedacinhos para reparar uma válvula. Muito bem, resolvida esta parte, já sei o que vai dizer agora, que a cicatriz está doendo. É. E se ela já tiver sumido? Ou se nunca tiver existido? O medroso Danilo não se deixou vencer. Impossível. Ela é imensa. Sei que, para ter acesso ao coração, vocês tiveram que serrar as minhas costelas. O osso externo foi dividido ao meio e separado com um alicate próprio. Depois, foi todo preso com grampos de aço de calibre grosso. Aliás, grampos que incomodam muito, atrapalham os meus movimentos e vão doer todas as vezes que mudar a lua. Principalmente na lua cheia. Minha mãe diz que é muito frequente a lua influenciar neste tipo de dor. Posso ser medroso, mas não sou burro nem analfabeto, não é Alberto. Quando soube que estava doente, li tudo que chegou às minhas mãos a respeito. Aí, meu Deus do céu! Por acaso você é escritor de ficção também? Onde é que tirou esta história toda, de arrepiar? Por favor, olhe para o seu peito, para a cicatriz em especial. Danilo abriu a camisa do pijama com todo cuidado e baixou os olhos devagar, tentando não prejudicar a cirurgia. Os cabelos do peito já haviam crescido novamente, notou. Somente à altura do mamilo esquerdo, depois de muito procurar e passar as mãos, encontrou uma marca pequena, de cerca de 1 centímetro, que nem pontos tinha. Estava coberta com um esparadrapo transparente. Ele olhou para o médico, com os olhos arregalados. Alberto se divertia. Você escutou, mas não quis ouvir. Jaciara contou muitas vezes para você que neste hospital tudo é diferente e avançado. As técnicas cirúrgicas mais ainda. Que é que acha agora da sua imensa cicatriz, costelas quebradas, ganchos de metal e não sei que mais? Para não ficar muito envergonhado, posso até dizer que talvez, eu disse talvez, o seu peito estivesse um pouco comprido e dolorido, pois você o apertava tanto e continha tão desesperadamente a respiração quando chegou aqui, que dava a impressão de estar todo amarrado e apertado. Numa camisa de força mental, digamos assim. Danilo era o próprio retrato do desaponto. Relaxou mais na cama. Agora, sentia-se o oposto,
Porque ficara no CTI, o que estava fazendo ali se nada era tão grave. Então, Alberto. Deixa-me ir embora, rapaz. Vamos lá. O que é que vou ficar fazendo aqui? Cuidando disto. E mostrava o pequeno ponto perto do mamilo. Cuidando disto, sim senhor. Ora bolas. Uma hora você aumenta demais as coisas, outra hora acaba com a importância delas. Calma lá. Você esteve doente, esteve, ouviu? Precisou realmente de um tratamento ainda desconhecido para você, seu organismo reagiu bem e pronto. Agora, vamos consolidar a cura. Médico adora esta conversa de consolidar a cura. Vai me encher de remédios, fisioterapia, etc. Acertou em uma pequena parte. Como Jaciara explicou, temos regulamentos aqui. E terá de segui-los. Logo, logo, estará liberado, prometo. Cumprirá um programa de restabelecimento que não será nada desagradável. Não terá limitação alguma, terá companhia e se sentirá bem. Um conselho meu, permita-se ser feliz e gostar de você. Inclusive, tenho uma notícia boa, aqui perto, ao lado mesmo, está internado um amigo seu. Poderá encontrá-lo à tarde quantas vezes quiser. Ele também está se recuperando bem e vai receber as mesmas recomendações que você está recebendo. E quem é? Augusto. Augusto, o meu cunhado. Meu Deus, o que houve com ele? Esther está com ele? Já disse, as regras valem para todos. Nada de visitas, familiares ou não. Nossos métodos englobam recuperação total, física e psíquica. Qualquer fator externo só poderá atrapalhar. E agora, vamos fazer um rápido relaxamento, tudo bem? Tentaremos tirar as minhocas que colocou dentro da cabeça. E, limpando seu campo mental, estaremos iniciando a segunda fase da sua cura. Vai aprender, de hoje em diante, a se dominar, a respirar, perder o medo e ganhar segurança. Vamos lá. Estique-se na cama, abra braços e pernas e solte-os. Feche os olhos e só pense ou faça o que eu mandar você pensar ou fazer. É muito importante que me obedeça. Danilo obedeceu. Alberto dirigiu-se a um interfone, falou algo baixinho. Música suave de harpa e luz azul inundaram o quarto. O médico postou-se de pé, do lado esquerdo do doente. Começou então a falar, com voz pausada e firme, olhando fixamente. Sinta-se bem em paz. Relaxe todos os músculos do corpo, não pense, esvazie seus pensamentos. Tente colocar em sua mente apenas paz, a música que ouve e a minha voz. Danilo arrumou-se melhor na cama. Espalmou as mãos e soltou melhor os membros, procurando relaxar. Isso mesmo. Agora, imagine-se deitado na grama, verde e orvalhada a grama, à beira de um riacho que corre mansamente. Em volta de você, flores e mais flores de rara beleza, de todas as cores, perfumadas e coloridas. Sente o perfume? Sim. Ouça agora o suave deslizar da água. 1. Água deslizando, grama macia e fofa, flores e perfume suave. E música, música deliciosa, envolvente. Você está cada vez mais leve, mais leve. Sinta a grama com as mãos. Isto mesmo, passe as mãos na grama verde e macia como veludo, pegue nela. E vá aspirando o perfume profundamente. Relaxe e descanse cada vez mais. Você está bem, você se sente bem em paz. Mas, cada vez mais em paz. Você é a paz. Paz, muita paz, paz profunda. Você não tem problemas, sua mente e sua alma estão livres e ordenadas, e sobem cada vez mais, para enfim descansarem numa nuvem de algodão, no espaço. Vamos, coragem, vá atrás. Suba cada vez mais, encontre-se consigo mesmo. Leve com você a paz do riacho, das flores, da grama. Não há doença, não há dores, não há morte, não há problemas. Há paz, paz profunda. Agora deslize, volteando pelo espaço, a bordo da nuvem. Veja como ela desliza suavemente, lentamente, embalando no seu berço etéreo.
Refestele-se nela, sinta. Ah! Afunde nela, como num colchão mácio. Você está cada vez mais leve, mais feliz, mais inteiro. Comandando a nuvem de algodão sedoso, puro e mácio, mansamente, desça com ela até a grama do jardim, aterrissando com mansidão numa nova vida. O perfume, o deslizar da água, a maciez da nuvem. Você está agora unido à mente e alma universais. Abra os seus horizontes. Veja a extensão do infinito. Sinta o infinito dentro de você. Entre no infinito como ele entrou em você. Confunda-se com ele. Em paz. Você acaba de abandonar tudo que o atribulava, física, mental e emocionalmente. Quando se levantar da nuvem e andar pelo tapete de veludo da grama, terá abandonado o passado e estará pronto para o futuro. Quando eu disser que pode abrir os olhos, um novo homem, sem doenças nem mazelas, relaxado e em paz, verá à sua frente um mundo novo, onde a vida não tem fim e confunde-se com o infinito. Abra a sua mente, destranque as portas da sua alma, deixe a paz invadir você, entrar dentro de você e se abrigar lá para sempre. E abra devagar os olhos, diante da nova realidade, da nova vida, que continua como o rio e como a nuvem, num pulsar constante. Seja feliz, meu irmão. Tenha paz. Espalhe a paz a seu redor. Abra os olhos. Sinta todo o seu corpo em harmonia. Sorria. Olhe a vida. Sinta-se feliz. Sinta-se em paz, meu amigo. A visita de Francisco. Augusto, de olhos fechados, imerso nos mais desencontrados pensamentos, nem notou quando Francisco entrou e parou em frente à cama, olhando para ele, que, lentamente, foi abrindo os olhos. E então, desistiu de ficar na janela observando o movimento e a beleza local e voltou a dormir. Por quê? Fiquei com sono. Nem sei quanto tempo dormi. Mas agora estava apenas cochilando, com a mente ocupada entre um pensamento e outro, aguardando sua chegada com o maior interesse e a cabeça fervilhando de perguntas. Entre elas, gostaria de saber quem é o meu Salvador e de que ou do que fui salvo. Para procurar dar uma sequência à minha vida aqui, nem bem sei porquê, parece ter sido interrompida entre o meu tombo em frente ao hospital e aqueles momentos de desespero no pântano. E não consigo encontrar o elo entre um e outro. Fazer uma ponte, entendeu? É como se minha vida tivesse se dividido em duas, completamente diferentes uma da outra. Isto está me deixando muito confuso, pensando nas mais loucas teorias. Preciso reencontrar a sequência da minha existência e, para isso, preciso recordar o que aconteceu neste lapso de tempo em que, parece, perdi a memória, ou os arquivos mentais. Só posso ter tido uma crise de amnésia. Por favor, fale um pouco desta parte que não consigo lembrar, para que eu me acalme. Recordar-se daqueles tempos desagradáveis que passou lá? Nunca. Para quê? Basta saber que aquela é uma região perigosa, onde se encontram pessoas que se identificam com ela, ou se identificaram em algum momento da vida. A partir do momento em que você conseguiu sair de lá pelos próprios esforços, os acontecimentos se tornaram mais belos e vale mais falar neles e no futuro. Para que discutir passado e, pior ainda, passado com tantos sustos? Já expliquei. Porque quero preencher este vácuo que ficou na minha memória. Literalmente, tenho a sensação de que perdi uma parte da minha vida, pois me esqueci completamente dela. Você pode não acreditar em mim, mas é pura verdade. Não consigo, mas não consigo mesmo, me lembrar como ou por que caí lá. Nem mesmo do período em que estava indo ou sendo levado para lá. Nunca me aconteceu ter uma crise de amnésia e estou muito preocupado. É inadmissível. E preciso pegar os bandidos que me atacaram e dar-lhes uma boa lição. Ah, quando eu puser as mãos neles. Quem pode saber quantas pessoas estes homens já jogaram naquele abismo? E quantas morreram antes de serem socorridas? Uma coisa eu garanto, vão confessar tudo. Ah, vão sim. Vão dar os nomes e a localização de todos que jogaram naquelas paragens. Isto que fizeram comigo e com Pedro Pri não se faz. O coitado ficou mais assustado do que eu. Ele também se perdeu um pouco mentalmente,
Teve uma amnésia parecida com a minha. Disse que acha que levou facadas ou tiros. Não sabe explicar bem. Aquela região é tão pavorosa que provoca uma sensação de esquecimento nas pessoas. Só pode ser. Ou o susto é muito grande, sei lá. A propósito, no meu caso, sabe me dizer se eles pediram resgate? Foi mesmo sequestro? Não sei. Eles quem? Sabe que nem me interessei em procurar saber. Não gosto de assuntos que nos arrastam para baixo, para o abismo. Acredito na força da mente e só me preocupo com as coisas que nos lançam para o alto, para cima. Mas, respondendo à sua pergunta anterior, sou professor e me dedico, nas horas vagas, a resgatar supostas vítimas de bandidos que precisem de socorro. Como você, respondeu Francisco sorrindo. Aquele é mesmo um local de desova? Acertei. É um local fácil para pessoas desorientadas se perderem, digamos assim. Mas, no final, todos encontram uma saída ou uma mão amiga. Nunca soube de alguém que ficasse lá para sempre. Augusto viu que o assunto, pelo menos no momento, não ia render muito, além de estar ficando incompreensível. Acreditou que ainda não estivesse recuperado de todo, necessitando ainda de mais repouso para voltar a entender novamente as coisas com mais clareza, com a rapidez fulminante que sempre caracterizou seus pensamentos. A obsessão de saber tudo se apossava dele cada vez mais, misturada à saudade dos entes queridos e a preocupação com familiares e amigos. E, diga-se de passagem, com a vontade de dar uma surra bem dada nos bandidos, como dizia. Atacou por outro lado. Perguntou, olhando em volta. Afinal, aqui é um hospital ou uma instituição socorrista? E tem diferença. Geralmente, os que socorremos estão necessitados de cuidados especiais, pois, em quase todos os casos, estão machucados no corpo e na alma. E vocês tratam do corpo e da alma? Evidentemente. Se não o fizéssemos, o tratamento estaria sempre deixando a desejar, incompleto. Há interdependência entre o corpo e a alma. Se um não estiver bem, fatalmente influenciará outro, que cairá também. Não. Não conhece hospital que faça isto. Agora conhece. Este faz. Como vocês sabem a quem socorrer? Como são avisados que há pessoas perdidas? Tem ligações com a polícia. Saiba que, em qualquer local do universo, por mais terrível que seja, há sempre alguém desejoso de informar e ajudar a quem se perde. Somos sempre avisados a tempo de salvar. E encontramos aqueles que se afinam conosco. Pela lei dos iguais, você sabe, os semelhantes se procuram, querem estar juntos. Tem horas que você fala coisas difíceis de compreender. Acho que ainda estou muito cansado, embora não pareça. É muito grande o serviço de salvamento por aquelas bandas. São voluntários ou são pagos? Quem treina as equipes? Você nem conseguiria imaginar, no momento, uma resposta plausível para qualquer uma das suas perguntas. Acredito mesmo que nunca tenha ouvido falar ou lido sobre essas coisas. Nosso serviço é tão grande quanto o número de perdidos desarvorados. Para um desgarrado, há sempre alguém o buscando. No entanto, depende da vítima querer ser salva. Não interferimos no livre-arbítrio. Respeitamos. Se quiser ficar por lá, sinta-se à vontade. Como? Quem não quer ser salvo? Não acreditaria se eu respondesse. Vamos tentar nos entender melhor. Digamos, se não conseguíssemos subir pelas redes, vocês teriam ido lá embaixo nos buscar? Perguntou desconfiado. Não. 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 Por que se assusta? Nós estávamos fazendo a nossa parte. A de vocês era subir pelas cordas, usando todos os recursos que conhecessem, escalando por seus próprios meios e méritos. Estranho. Podíamos estar com muitos machucados, sem forças, sei lá. Horrorizo-me só de pensar que vocês teriam nos abandonado lá. Nunca abandonamos ninguém. A não ser que a pessoa esteja pedindo para ser abandonada. Respeitamos o livre-arbítrio, já disse. Se vocês estivessem com muitos machucados, ou sofrendo qualquer outro tipo de empecilho,
pressão ou incapacidade, saberíamos neutralizá-lo. Cada caso é um caso. Não existe um igual ao outro. No entanto, quem chega até ali onde vocês estavam, consegue subir, pode crer. Tem tanta certeza assim? Absoluta. Conheço muito bem o